agora sim eu estou começando a entrar na mensagem. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23, e hoje vocês vão ficar bem tranquilos que nós vamos passear só por aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23, agora nós vamos ler do 23 ao 27, que diz assim: Jesus entrou no barco, e os seus discípulos o seguiram, e eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Amém. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre estar no barco com Jesus, estar no barco com o Senhor, amém? Pensando nesse texto aqui, a gente poderia pensar assim: o pastor vai pregar sobre o Deus que acalma a tempestade, não é? Seria até meio o comum, o normal, né? Vamos falar sobre o Deus que acalma a tempestade. Não, hoje não. Hoje nós vamos falar sobre as pessoas que sobem no barco, mesmo sabendo que podem enfrentar tempestades. Porque que sabemos que temos um Deus que pode acalmar tempestade, nós sabemos. Agora, nós precisamos pensar se nós somos pessoas que sobem num barco, mesmo sabendo que ele pode passar por tempestade. Somos? Espero que até o final da mensagem sejamos todos. Vocês perceberam uma coisa? Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Tá? Pensa bem nisso, porque isso vai ficar muito claro, tá? Para você subir no barco com Jesus, porque Jesus te chama para subir no barco, amém? Amém? Jesus te chama para subir no barco, mas para você subir no barco, primeiro você precisa saber que você vai ser provado, certo? Você precisa ter essa consciência. Pastor, mas eles sabiam? Sabiam, já vou te dar a dica, tá? Eles sabiam que eles seriam provados. E você precisa saber que você está assumindo um compromisso com Ele, com Deus, certo? Você precisa saber que você vai ser provado, e você precisa saber que você vai assumir um compromisso com Ele. Por quê? Porque esse compromisso não é só de entrar no barco, ele vai além. Porque se você está entrando no barco, você precisa entender que esse barco está indo para algum lugar. Deus não chama para passear. Você já viu Jesus chamando alguém para passear? Já viram? Jesus chamando alguém para passear? Já leram alguma parte da Bíblia em que Jesus, vamos dar uma volta, vamos passear? Vocês viram ou não? Não, Jesus não chama para passear. Então, quando a gente sobe num barco com Jesus, quando a gente decide caminhar com Jesus, ir com Jesus, a gente precisa entender que a gente não está indo dar um rolê, a gente não está indo passear, alguma coisa tem para acontecer, certo? Não se resume apenas a subir no barco e fazer uma viagem, porque parece que o grande momento, que tudo se resume a essa travessia do barco, só que não. Isso era uma parte, quer ver? Vamos continuar? A partir do versículo 28 até o 34, diz assim: quando Jesus chegou à outra margem,
a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: o que o Senhor quer conosco, Filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estava passando não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Jesus disse: pois vão. E eles, saindo, entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e morreram nas águas. E os que tratavam dos porcos fugiram, e chegando à cidade, anunciaram todas essas coisas, e o que tinha acontecido com os endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e ao vê-lo, pediram-lhe com insistência que se retirasse da terra deles. Amém? Amém? Perceberam? Jesus chama: vamos para o barco? Vamos atravessar para o outro lado da margem? O que você diria se Jesus fizesse esse convite para você? Sim? Diria sim? Balança assim a cabeça se for sim. Sim, vocês diriam sim, lógico que vocês vão dizer que sim, né? Jesus está chamando, vamos lá, vamos lá. No meio da travessia, uma tempestade, e todo mundo começa a ficar morrendo de medo: nós vamos morrer, onda para tudo quanto é lado, nós vamos morrer. Aí você olha para o lado, o que Jesus está fazendo? Está dormindo. Jesus está dormindo. Já vou lançar uma pergunta aqui agora: você já se viu no meio de uma tempestade na sua vida? Já? Já? O que passou pela sua cabeça? Uma das coisas que passou pela sua cabeça, pode falar, não mente, pode falar. Jesus deve estar dormindo. Como é que ele não está vendo o que está acontecendo? Está tudo acontecendo na minha vida, e cadê Jesus? Será que ele não está vendo? Ele não está fazendo nada? Será que ele está dormindo? Tudo bem, foram lá, acordaram Jesus, Jesus acalmou o mar, o vento, a tempestade, beleza. Eles pensaram: fomos provados, eita glória, agora tudo vai dar bom. Chegamos do outro lado, qual que é a primeira coisa que a gente encontra? 2 endemoniados. Aí eu fico imaginando os discípulos: mas peraí, que passeio é esse? Primeiro a gente quase morre no meio do mar, agora a gente aqui e já encara 2 endemoniados. Mas peraí, Jesus resolve, não resolveu? Aqui não fala o medo que eles passaram, mas que passaram. Que passaram. De ver aquilo que aconteceu. Imagina aqueles demônios indo para os porcos, e vendo os porcos se precipitando. E diz que aqueles que tratavam, a palavra diz, né, que aqueles que tratavam os porcos ficaram desesperados e saíram correndo e foram para a cidade. Aí a gente imagina assim, né? Olha, foram dizer que coisa maravilhosa que aconteceu. Foi o que a gente imagina, né? Só que não, porque vocês viram o que aconteceu depois, né? E aí eles pensam, os discípulos agora, tá? Aí os discípulos pensaram assim: beleza, passamos pelo mar, passamos pelos endemoniados, agora calma. Não, vem a cidade inteira. E a cidade inteira veio agradecer que Jesus libertou 2 endemoniados? Não, a cidade veio falar: sai fora daqui. Vão embora daqui. Aí eu fico imaginando os discípulos: o que é pior, 2 endemoniados ou uma cidade inteira enfurecida? Irmãozinhos do meu coração, se você soubesse pelo que você ia passar, você tinha aceitado subir no barco?
Acho que nós estamos mudando de ideia. Percebe? Aceitar o convite do Senhor não é aceitar um convite para passear. Aceitar o convite do Senhor e dizer, vem para o barco, sobe aqui no barco comigo, não é simplesmente, eu vou com Jesus, coisas maravilhosas vão acontecer, milagres vão acontecer. De fato aconteceram milagres, né? Mas e o medo até o milagre, né? É por isso, irmãos, que nem todo mundo que segue sobe no barco. Lembra que eu disse para vocês? Eles já tinham uma noção. Lembra que eu falei? Eles sabiam que seriam provados. Olha só por quê. Volta aí para o versículo 18. Vamos ler aqui do 18 ao 22. Olha lá. Jesus vendo muita gente ao seu redor, muita gente, hein? Muita gente. Muita gente é quem? São seguidores, né? Muitas vezes a Bíblia vai citar assim, Jesus sendo cercado por muita gente, Jesus sendo seguido por uma multidão, não é? Muitas vezes a gente vai ver esse tipo de expressão na Bíblia, seguidores. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus, mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Amém? Então olha só, se a gente voltasse um pouquinho mais, a gente ia ver que Jesus realizou muitas curas, né? E quando tem milagre, quando tem cura, o que acontece? Junta a gente, né? Quando tem multiplicação de comida, então, junta a gente, né? Então juntou gente, tinha muita gente ali, seguidores. Por quê? Porque quando tem coisa boa, o que não falta é gente para ir. O que não falta é gente para juntar, não é? Aí quando Jesus fala assim, perceba que Jesus, ele não selecionou, a Bíblia diz assim, quando ele viu que estava cheio de gente, ele ordenou, vamos passar para o outro lado, certo? Ele ordenou, vamos passar para o outro lado. E nós sabemos que não foi uma multidão que passou para o outro lado, não é? Foram só algumas pessoas no barco. Percebe? Nem todo mundo que segue sobe no barco. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Porque nem todo mundo recebe o convite. Nem todo mundo aceita o convite para um compromisso. Espera aí, aqui estava bem bom, mas você já está chamando para trabalhar? Espera aí, não foi para isso que eu me inscrevi, né? Não foi para isso que eu me inscrevi. Eu fico aqui no bem bom. Lembra da multiplicação de pães e peixes? Eu vou resumir bem resumidinho, porque a mensagem já não é pequena. Mas lembra da multiplicação de pães e peixes? A Bíblia diz que tinha muita gente. Muita gente. Ela fala assim, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E eu sempre gosto de lembrar, numa multidão de gente, quem tem menos? Homem. Sempre tem mais mulheres e crianças do que homem, não é? Ou seja, se tinha 5.000 homens, tinha mais de 5.000 mulheres, fora as crianças. Vai saber quantas crianças, né, que tinham lá. Então a gente pode chutar aí 12.000 pessoas para cima, né?
mais de 12 mil pessoas, muita gente. Por quê? Multiplicando pão e peixe, né, gente? Nós está comendo. E no dia seguinte, foram atrás de Jesus. Falou, opa, ontem ele multiplicou, hoje a gente vai atrás de novo. Tem de novo. Está lá no capítulo 6 de João, mas não precisa abrir não, que a gente vai continuar aqui em Mateus, tá? E no dia seguinte, quando todo esse povo foi atrás de Jesus, Jesus já deu na lata, na cara, imediatamente. Quando ele viu aquele povo todo chegando, ele já começa, os ensinamentos dele, já começa a pregação dizendo assim: vocês não vieram atrás de mim, vocês vieram atrás de comida. E eu vou dar comida para vocês, mas não a que vocês estão esperando. E é engraçado que quando Jesus termina essa pregação, lá de João 6, quem sobrou? Vocês lembram? Só os 12. Só os 12 sobraram, foi todo mundo indo embora, porque a pregação era dura, era pesada. A palavra de Deus diz que eles estavam achando a palavra muito pesada, muito dura, então eles começaram a ir embora. Então vamos usar aqui uma simbologia do barco, né? Só ficou 12 no barco, ali com Jesus. Por quê? Porque nem todo mundo que segue sobe no barco. Nem todos estão prontos a assumir um compromisso que vai além de simplesmente receber a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso é para salvação, gente. Isso não é para ser servo. Isso não é para ser discípulo de Deus. Existe uma diferença muito grande entre ser seguidor de Jesus e ser discípulo de Jesus. Existe uma diferença muito grande. O seguidor segue porque vê algo de vantagem para seguir, alguma vantagem em seguir. O discípulo, ele está junto porque entendeu o seu propósito, porque se comprometeu com a missão. Entende? E aí eu vou aqui para as respostas de Jesus. No versículo 18, mestre, um escriba, né, disse a Jesus: mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Eu vou te seguir para onde quer que você for. E quando você vê a resposta de Jesus, você já percebe assim, Jesus falando: eu não quero entusiasta comigo. Eu não quero entusiasta comigo. Qual que é a resposta de Jesus? Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você precisa entender uma coisa, Jesus falando para ele: você está acostumado com a comodidade, você está acostumado com o teu conforto, se você vir comigo, não tem disso. Você precisa entender que não tem disso. Jesus não estava se vitimizando não, tá, gente? O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não, ele estava dizendo assim: se você me segue, você tem que fazer o que eu faço. Você tem que compartilhar do que eu compartilho. Você tem que viver como eu vivo. E você tem que entender que o Filho do Homem não tem conforto na missão. E se o Filho do Homem não tem conforto na missão, você também não vai ter. Então, se você está buscando, se você está dizendo que você vai me seguir, mas você estipula regras para me seguir, então você não vai ser meu discípulo, porque os meus discípulos vivem como eu vivo, não estipulam regras para me seguir, não estipulam regras para me servir, para estar comigo. Precisam abraçar a missão como eu mesmo abracei. E vem outro e diz assim: e outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu:
siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Bom, em primeiro lugar, ninguém tinha morrido, tá bom? Essa é uma expressão, quando ele diz assim, deixa primeiro eu enterrar o meu pai, e depois eu te sigo, dá uma impressão que tipo assim, meu pai morreu, deixa eu ir lá fazer o velório, enterrar e eu venho te seguir. Não, não é isso. O que ele está dizendo é o seguinte, como filho, eu tenho responsabilidade de quando o meu pai morrer, enterrar ele, depois eu estou livre, entenderam? Em outras palavras, o que ele está dizendo é assim, deixa eu fazer primeiro toda a minha obrigação, e quando eu cumprir minhas obrigações, eu vou estar livre. Opa! Eu acho que já está dando para encaixar alguma coisa aí, né? Sabe aquela história, pastor, eu queria muito servir a Deus, mas não tem tempo, eu preciso primeiro acertar algumas coisas na minha vida. Agora está muito corrido. Senhor, eu vou te servir, Senhor, mas deixa eu terminar a faculdade primeiro, porque agora está muito corrida a faculdade. Senhor, deixa primeiro eu criar uma estabilidade no meu trabalho, uma estabilidade financeira. Deixa primeiro eu criar meus filhos. Deixa primeiro eu ver meus netos. Senhor, quando eu aposentar, eu vou ter tempo. Aí a pessoa morre, vira para Deus e fala, Senhor, meu Deus. E Deus vira para a pessoa e fala assim, seu Deus? Quando que eu fui seu Deus? Muitas coisas foram seus deuses. Sua família, seu trabalho, seu dinheiro, seus amigos, seus compromissos, tudo isso foi seu Deus. Eu não lembro quando que eu fui, não. O que Jesus está dizendo para esse rapaz é, você precisa tomar uma decisão para a sua vida, o que é prioridade? O que é prioridade na sua vida? Se de fato você entende que você tem que me seguir, que você quer me seguir, então vem. Então vem. Mas e as outras coisas? As outras coisas vos serão acrescentadas. Só entenda o que é prioridade. Só entenda o que é prioridade. Amém? E as coisas continuam, gente. A gente precisa entender que a jornada com Deus, ela sempre continua. Primeiro, eu acho muito interessante isso aqui, porque esse texto e o texto de João 6, eles se combinam perfeitamente, porque lá em João 6, Jesus está pregando e o povo está indo embora, e Jesus não se incomoda com o fato do povo estar indo embora. Por quê? Porque ele quer saber quem está com ele de verdade. Quando todo mundo vai embora e só sobra os 12, ele vira para os 12, e eu sempre brinco com isso, né, que se fosse eu teria virado para os 12 e falado assim, graças a Deus que pelo menos vocês ficaram. Jesus não, ele vira para os 12 e fala assim, todo mundo foi embora, e vocês não querem ir também? Eu falei, caraca, você tem que ter muita segurança, você tem que ter muita segurança para fazer um negócio desse. Por isso que eu sou muito fã de Jesus, porque você tem que ter muita segurança. Sabe, a coisa não está boa, e Jesus ainda te testa, fala assim, você tem certeza? Já vou explicar para vocês por que disso. Você tem certeza? E aqui, no texto que nós estamos, nosso texto principal, antes de chamar para o barco, Jesus já dá a deixa.
Ele já dá a deixa, ele vê aquele monte de gente e ele pensa, rapaz, a grande maioria aqui quer me seguir, beleza, vão ter salvação, porque quem crê em mim, beleza, mas eu estou preparando pessoas que deem continuidade a uma missão, e eu preciso saber quem abraça a missão. Eu preciso saber quem abraça a missão. Então Jesus começa a ver aquele entusiasmo, e ele começa a cortar entusiasmo, sabe? Você quer me seguir, você precisa saber que você tem que confiar, e você tem que ir, e que você não vai ter conforto. Comodidade não existe. Você quer me seguir? Então abraça a missão, porque a prioridade é a missão. As outras coisas vêm depois. Você precisa definir prioridade, certo? A impressão que dá é que Jesus, primeiro, vou tentar fazer todo mundo desistir, não é? Mas na verdade ele só quer saber quem de fato não está ali emocionalmente. Ele quer saber quem de fato está preparado para abraçar uma missão. Sabe por quê? Porque não é uma missão qualquer, gente. É a maior missão que já foi gerada na terra. Já abraçou uma coisa na sua vida que você pensou, isso aqui é muito sério, eu vou ter que realmente levar isso aqui a sério? Já? Agora pensa comigo, gente. Às vezes a gente não para de verdade para pensar nisso. A missão que Jesus tomou e entregou é a maior da terra. É a maior missão. Tem noção disso? Quando Jesus vira para mim e para você e fala, sobe no barco, Ele está te chamando para embarcar na maior missão da sua vida. Porque é a maior missão na terra. Tem noção disso? E o mais interessante é a gente entender uma coisa, as coisas não param. Eu já dei algumas coisas aqui, né? Porque Jesus ordenou, sobe no barco. Aliás, vamos atravessar. Aí ele já começa a quebrar ali alguns entusiasmos, né? Ele já começa a quebrar ali alguns entusiasmos. E aí Jesus sobe no barco, certo? Versículo 23, Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Discípulo segue, amém? Discípulo que é discípulo, segue. E os discípulos seguiram Jesus. Aí veio tempestade, já vimos essa parte, certo? Aí vem tempestade, aí a tempestade passa, aí chegamos do outro lado, aí vem endemoniado, aí os endemoniados são libertos, certo? Passou essa parte. Aí vem o povo da cidade furioso, e você tem que lidar com essa situação. Gente, na nossa vida, e na nossa vida cristã, a gente precisa entender, a gente vai sempre lidar com situações, sempre. E que hora que acaba as coisas, pastor? Bom, no caixão. Porque quem se compromete com a missão, irmãos, com a missão, entende que a missão é para a vida inteira. E eu acho interessante como começa o 9, o capítulo 9, porque o capítulo 8 termina ali com o pessoal pedindo para eles irem embora da cidade, né? E olha como que começa o 9, olha aí, o começo do primeiro versículo do 9, diz assim, entrando num barco, e eu fico pensando assim, e lá vamos nós de novo, e tudo começa de novo, porque eu fico lembrando, quando algumas pessoas me dizem assim, pastor, quando é que isso vai acabar? É claro que eu não falo assim para a pessoa direta, agora eu posso falar, porque agora a gente não está atendendo ninguém, né? Mas eu penso assim, quando é que vai acabar? Não vai,
Você assumiu subir no barco? Sobe no barco, faz a viagem com Jesus, vê aonde o barco vai chegar, tem uma missão lá para você, tem, e depois? Você vai subir no barco de novo, você vai para outro lugar, você tem outra missão, e depois? De novo, e de novo. Mas e as dificuldades, pastor? Vão ter em todos os lugares, receba. Porque essas promessas ninguém quer falar, né? Eu estava compartilhando com os homens no discipulado terça-feira. Eu falo, tem uma promessa na Bíblia que eu não escuto. Esses pregadores eu esqueci a expressão, triunfalistas, né? Da teologia do triunfalismo. Teologia do triunfalismo é que tudo dá certo para o crente. Aceita Jesus que vai dar tudo certo na sua vida. Tá? Só explica para eles porque que todos os discípulos, com exceção de João, foram assassinados. Tá? Só explica isso para um deles, por favor, ou pede para eles explicarem, né? Por que os discípulos foram assassinados? Se tudo dá certo para os crentes, né? Eles cometeram algum erro? Desviaram? Não, nem tudo dá certo para os crentes. Muitas coisas acontecem na nossa vida como acontece na vida de qualquer outra pessoa. Pastor, qual que é a vantagem? Gente, a vantagem está no barco da pessoa certa. Posso ouvir um amém? A vantagem é estar no barco da pessoa certa. Entenderam? Porque o barco de todo mundo vai passar por tempestade. É melhor você estar no que Jesus está. É ou não é? Porque é só no barco de Jesus que tem alguém que pode acalmar a tempestade. É só no barco dele que tem alguém que pode acalmar uma tempestade. Tirando isso, gente, a nossa vida vai indo. E eu queria dizer uma coisa para você, que eu disse que eu ia explicar o porquê dessas coisas. O que nós precisamos entender é que Jesus, Deus, Ele trabalha algo nos teus servos e servas, Ele trabalha algo nos teus discípulos. Ele não está simplesmente chamando pessoas para a missão, Ele está forjando discípulos, Ele está preparando pessoas para todas as coisas que existem na frente. Pensa comigo, gente, se Jesus não tivesse feito ali aquele aviso, para me seguir é assim, tinha ido um monte de gente entusiasmada junto para o outro lado do mar, certo? O que ia acontecer com esse povo, a hora que eles vissem os dois endemoniados? O que ia acontecer com esse povo, a hora que visse a cidade vindo para cima deles? O que ia acontecer com esse povo no meio da tempestade, no mar? Percebeu? Nós estamos sendo forjados, o Senhor quer forjar discípulos para Ele, para a missão que Ele tem. Vocês já viram uma forja funcionando? Já? É assim. Alguns elementos da forja que a gente precisa entender. Primeiro, você pega metal, certo? Você pega o metal e você põe o metal aonde? Na forja. O que é a forja? Fogo, certo? Põe lá o metal no fogo e deixa o metal lá até quando? Até ele ficar vermelho, ponto de derreter. Deixa ele ficar lá vermelho. Pensa você na sua vida. Por que o ferro, por que o metal é colocado no fogo até ele ficar vermelho? Você sabe? Para ele ficar maleável. E muitas vezes a gente pergunta: Senhor, por que eu estou nesse deserto? O deserto é quente, sol escaldante.
Por que eu estou nesse deserto? Porque você precisa ficar maleável. Porque o ferro só pode ser trabalhado se ele tiver maleável. Entendeu? A gente também. Nós também só permitimos ser trabalhados se nós ficarmos maleáveis. E muitas vezes a gente tem que ser colocado no fogo, para queimar nosso orgulho, para queimar nossa prepotência, para queimar nosso comodismo, para que Deus possa trabalhar. E aí a gente pensa assim, mas quando é que eu vou sair disso? Calma. Tem a temperatura certa. A própria palavra diz que o Senhor não dá provação maior do que a gente possa suportar, amém? Assim também o ferreiro não deixa o ferro lá mais tempo do que o ferro pode suportar. O ferreiro sabe, ele sabe até quando o ferro aguenta. O Senhor sabe até quanto fogo você aguenta. Aí ele te tira do fogo. Aí você pensa assim, agora é tranquilo, agora é o alívio, é? O ferro sai do fogo para quê? Para ser martelado. Aí a gente pensa assim, poxa, eu estava no fogo, a hora que eu achei que ia dar uma aliviada, eu comecei a tomar martelada da vida. Comecei a tomar martelada da vida. Mas o martelo é para quê? É para moldar. Porque o ferro ainda não tem a forma que ele precisa ter. Então a martelada vai dando forma para aquele metal, que até então é só metal, é só uma barra de ferro, é só metal. Fogo mais martelada vai ganhando forma, vai deixando de ser apenas uma barra de ferro para começar a se tornar algo mais precioso, algo mais valioso, algo, vou usar uma palavra aqui bem forte, algo útil. Porque a barra de ferro, ela fica encostada numa prateleira, ela não tem utilidade, não é? Ela fica encostada numa prateleira, ela não tem utilidade. Para ela se tornar útil, ela precisa ser transformada em outra coisa. E ali ela vai recebendo martelada, o Senhor nos moldando, nos provando, nos moldando, e ela volta para o fogo, e ela vai para o martelo, e ela volta para o fogo, até que o Senhor fala assim, já está bom, agora eu vou dar a têmpera. Já ouviram essa expressão? Eu vou dar a têmpera. O que é dar a têmpera? O ferro já está no molde, legal, agora você precisa daquilo que o legal da têmpera, que eu fui dar uma estudada, ela transforma o metal já está com o molde, certo? Pensa em você e pensa em mim, o Senhor botando no fogo e martelando, botando no fogo e martelando, botando no fogo e martelando. Ô Senhor, já estou com o molde legal, mas falta uma coisa, algo que transforma o seu DNA, porque a têmpera transforma o DNA do metal, é tirado do fogo e colocado no óleo. Óleo na Bíblia é símbolo do quê? Unção, Espírito Santo. Aí vem o Espírito Santo e agora você vai ser outro. Aí a gente pensa assim, opa, agora eu estou com o Espírito Santo, tá tranquilo, nada mais vai me acontecer. Pera aí, porque é depois da têmpera que a faca ou a espada começa a ser afiada, lixada e afiada. E ela vai para a lixa, vai ser afiada. Ver uma espada, uma faca afiada é maravilhoso, não é? Mas sabe o que acontece para ela ser afiada?
ela é machucada. Ele tem que ficar ali, ó, tirando lasca, tirando parte dela, desgastando ela, para ela ter o fio. Percebeu, gente? Forjar um discípulo não é do dia para a noite, gente. Forjar o discípulo não é com vem o Espírito Santo e pronto, eu estou pronto, não. É caminhada, é subir num barco e falar, eu assumo essa missão, eu assumo esse desafio, e o que vem junto com ele. Porque depois ainda vai ser lixado, até que se torne de fato um instrumento, uma ferramenta, como eu disse aquela palavra forte, né? Útil. Agora você é útil, agora você pode ser usado, você tem um propósito, você não é mais só uma barra de ferro ali, agora você tem um propósito. Para chegar nisso aqui, deu trabalho, hein? Fogo, martelada, óleo, lixamento, deu trabalho. Mas agora você é uma ferramenta. Se você virou um martelo, você vai para a mão do marceneiro, não é? Você vai para a mão do profissional, aquele que sabe usar. Em outras palavras, você vai para a mão de Deus, aquele que sabe usar. Ô pastor, mas pela lógica aí agora ficou tranquilo. Ficou nada, porque se você virou um martelo, para você ser eficiente, você tem que fazer o quê? O martelo eficiente faz o quê? Dá cabeçada no prego. Perceberam? Gente, eu não estou aqui dizendo que a nossa vida é difícil, pronto, acabou. Não, eu estou dizendo o seguinte: existe uma missão preciosíssima que o Senhor nos deu. Só que o Senhor não ilude ninguém. O Senhor não ilude ninguém. Ele diz assim: eu tenho um chamado, eu tenho uma missão, a missão mais importante que existe, e eu estou te chamando para subir no barco, mas você tem que saber, não é fácil, mas eu vou estar com você, e as coisas que você vai ver e participar, só vê e participa quem está comigo. Eu disse para vocês, né? Se aqueles outros entusiastas tivessem ido, né? Talvez não tivessem sobrevivido à tempestade, talvez, sei lá o que tivesse acontecido com eles depois. Mas pensa também, eles não viram todas essas coisas maravilhosas acontecendo. Eles não viram todos esses milagres acontecendo. Só quem permite ser trabalhado, só quem permite ser forjado, pode depois desfrutar de ser usado como uma ferramenta preciosa por Deus. E muitas vezes, a gente quer crédito por isso, né? Talvez a gente comece a pensar assim, mas eu já fiz tantas coisas, Deus já me usou tanto, já fiz tantas coisas, né? E eu merecia um reconhecimento, ou uma recompensa por tudo isso, né? É engraçado, porque eu estava preparando essa mensagem, e eu participo de um grupo de discipulado de pastores, toda semana.
e tem uma ministração e depois a gente começa a compartilhar, um ou outro começa a compartilhar. E um dos pastores que estavam compartilhando, ele começou a falar justamente mais ou menos a respeito disso, falando, Deus, né, a gente se esforça tanto, faz aqui, faz ali e tal, e eu não estou vendo, e as coisas, tipo, né? Aí ele disse que Deus chegou para ele e deu a seguinte, eu até escrevi aqui para não esquecer. Ele disse que Deus chegou para ele e disse assim para ele: você quer ser glorificado aonde Cristo foi onde Cristo foi crucificado? Entenderam? Você quer glória aonde o meu filho foi crucificado? Eita! A hora que ele falou isso, eu fiquei imaginando como que ele se sentiu. Porque eu imagino que eu também senti, a hora que ele falou, eu também senti. Muitas vezes a gente fica esperando um respaldo, né? A gente fica esperando uma recompensa, um reconhecimento. E essa frase veio como uma marretada. Veio como uma marretada. E eu pensando na Ford, eu falei, ok, Deus, vai moldando. Vai moldando. Eu já contei para vocês um pouquinho a respeito do que já aconteceu comigo. Eu passei por 8 anos de depressão, né? Já contei isso para vocês. Eu tive depressão por 8 anos, fui diagnosticado como depressivo crônico. E passei muita coisa nesses 8 anos de depressão, passei por muita coisa, não vou tomar o tempo disso não. E eu me lembro de uma frase da minha mãe, depois de vários anos, quase no final dessa minha depressão, ela virando para mim e falando assim, eu não sei o que é, mas o Senhor está te preparando para coisas muito grandes. E eu falei, ok. E aí eu fui liberto da depressão, fui curado da depressão, e curado mesmo da depressão. Nunca mais eu tomei um remédio para depressão na minha vida. E nessa época, principalmente mais para o final assim, eu estava tomando 20 comprimidos por dia de medicamentos antidepressivos e mais um monte de coisa. Nunca mais tomei nada, fui curado. E depois que eu fui curado, eu lembrava daquilo que minha mãe falava, e falava assim, eu vou ficar só esperando ver o que vai vir, né? Porque depois de 8 anos de depressão, pensamento de morte e tudo mais, crise em tudo quanto é área da minha vida, tudo isso foi transformado. Eu falei, agora é glória, né? Agora é glória. Vocês conhecem minha família? Minha esposa, meus filhos? São bonitos, né? Eu tenho uma família linda demais. Linda demais. Minha esposa, meus filhos são demais. O Nicolas é meu mais velho, tem 14 anos. Olha só, vou resumir aqui só o nascimento dos 3, tá? Eu e a Glaucia nos casamos e tudo mais, e logo depois que a gente casou, a gente começou a pensar em ter filho. E a Glaucia engravidou. E aí a gente falou que a Glaucia estava grávida, aquela coisa boa toda, né? Tá grávida e tal. No Dia das Mães, lá na igreja, meu pai, todo mundo sabe que meu pai era pastor, né? Meu pai anunciou, né? Meu primeiro neto do Snar, né? A Glaucia está grávida, meu primeiro neto do Snar, no Dia das Mães, na igreja, no culto. Anunciou e tal, eu felizão, né? Meu primeiro filho, ou filha. No meio do culto me chamaram, foram lá me cutucar. Snar, vai lá que a Glaucia está precisando de você. Fui lá fora, e a Glaucia virou para mim e falou assim, eu estou sangrando.
catei o carro, catei a Glaucia e vum para o hospital. Ela perdeu. A Glaucia teve um aborto. Ela perdeu o nenê. A Glaucia perdeu o nenê e foi muito complicado, foi muito difícil ali aquele momento, até porque estava só eu e ela. E eu lembro de pensar assim: não fale que a gente faz outro. Graças a Deus eu já tinha isso em mente. E fica a dica para todo mundo: se algum dia vocês passarem por uma situação assim, de alguém, uma mulher perder um bebê, não diga, você faz outro, tá bom? Por quê? Um filho não substitui o outro. Uma perda é sempre uma perda. Amém? Graças a Deus eu já tinha essa consciência. E ela virou para mim e falou assim: a gente vai tentar fazer outro? Eu virei para ela e falei assim: quando nós estivermos prontos, quando você estiver pronta, com certeza. Tá bom. Fomos para o médico, e o médico deu a melhor das notícias, né? Falou assim: de fato você perdeu, fizemos alguns exames, eu tenho que te dizer, não sei nem como que você engravidou. Não dá para você engravidar. E se você engravidar, vai ser muito difícil você segurar o bebê. Então, deixa passar um tempo. Daqui um tempo, a gente começa um tratamento. E depois que a gente começar esse tratamento, depois de um tempo, a gente fala em vocês começarem a tentar, de novo, ter um filho. Isso na semana seguinte do aborto. E tá ok então, doutor, mas daqui quanto tempo? Porque nisso a Glaucia já estava ansiosa. Daqui 1 ano. Tá bom. Mas volta daqui uns 3, 4 meses, quando vocês já tiverem melhor, e a gente começa o tratamento. 2 meses depois a Glaucia estava grávida do Nicolas. Percebe como que veio o primeiro filho? Uma paulada e uma bênção. A gravidez toda dela foi considerada de risco, mas está lá o Nicolas, do meu tamanho quase. Meu pai. Grandão, coisa linda. Cara do pai. E pior que é mesmo, né? Mas é lindo. Caleb, meu segundo. O Nicolas tinha 2 aninhos, e eu e a Glaucia estávamos em crise no casamento. Um pouquinho menos de 2 anos. Eu e a Glaucia estávamos em crise no casamento. A gente estava quase se separando. Outro momento para ter filho, né? Primeiro momento, um pós-aborto. Segundo momento, uma crise no casamento, a gente quase se separando. E Deus tem um momento com a Glaucia no banheiro e um momento comigo no sofá. Ele falou com a Glaucia no banheiro, enquanto ela tomava banho, e falou comigo enquanto eu estava no sofá. E depois disso, Caleb foi concebido, em meio a esse turbilhão de crise. Primeira crise de aborto, segunda crise do casamento. Caleb foi concebido, 9 meses depois ele nasceu. E não vou dizer que o Caleb restaurou o nosso casamento, foi Deus que restaurou o nosso casamento. Caleb foi o presente que veio com a restauração do casamento. Amém? Amém. Aí, a Ana está com 3, 4 anos atrás, eu e a Glaucia naquela, vamos ter o terceiro? Será que a gente tem um terceiro? Será que a gente compra essa missão de ter um terceiro? Na verdade a gente vem discutindo isso desde depois do nascimento do Caleb. A gente pensava em ter, desencorajava, pensava em ter, desencorajava. Até que em 2017, eu e a Glaucia estávamos numa conferência, e nessa conferência Deus falou com a Glaucia, e Ele falou: estou te dando uma filha, você vai engravidar.
e eu estou te dando uma menina. Então a Gláucia sempre soube que era menina. Estou te dando uma menina. E aí a Gláucia veio e me contou, né? Deus falou isso, isso e isso. Falei, bom, como nós sabemos, né? Deus faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa. E eu todo feliz porque não tem mais crise, não tem mais crise de aborto, não tem mais crise de casamento, nós estamos bem, né? Estamos bem, está tudo bem. Eu falei, finalmente, né? Finalmente vai vir um filho sem nenhuma crise na nossa cabeça, sem nenhum. E de fato, logo em seguida, a Gláucia engravidou da Ana e estamos fazendo os exames, tudo perfeito, tudo maravilha. Eu falei, é dessa vez, vai vir com calma. Dessa vez Deus falou, não, dessa vez vai ser tranquilo. Até que ela está chegando no 9º mês, e o médico dela fala assim, nós vamos fazer aquela última ultrassom. Fica tranquilo, essa última ultrassom, na verdade é só para a gente ver peso ali, porque no finalzinho é quando o bebê mais ganha peso, só para a gente ver o peso. O parto já está marcado, dia 5 de dezembro, então, fica tranquilo, beleza. Fomos fazer o ultrassom. Estamos fazendo ultrassom, e lá o médico está fazendo as medições e tudo mais, tal. E daqui a pouco o médico respira diferente. E pensa numa pessoa que ficou boa para sentir os outros, sou eu. Ele respirou diferente, eu falei, não. Eu falei assim, doutor, você falou não. Já quer dizer sim. Se não tivesse nada de errado, você não tinha falado não. Não é? Não é assim? Na hora que ele falou não, eu falei, não, nada. Pode falar. Não, o médico de vocês vai falar. Eu falei assim, não. Se você queria jogar para o médico, você não podia ter começar. Ele falou assim, não, estou fazendo as medições aqui, e a cabecinha dela está um pouquinho pequena, mas não é nada com vocês se preocuparem não. O que a gente fez? Se preocupou na hora, e fomos para o médico. Chegamos no médico, o médico olhou os exames, e na hora que o médico leu os exames, ele fez o quê? Respirou diferente. Falei, eita, aquela esperança do outro médico estar errado, sabe? E eu falei, o que foi, doutor? Ele falou assim, gente, assim, a medição da cabecinha dela está um pouquinho pequena. E eu pensando, né, tipo, o que pode ser isso? Mas se ele está preocupado, imagina eu sou o pai. Aí ele disse assim, ele usou essa frase, tá? Mas eu não quero que vocês pensem em microcefalia. Eu falei, comecei a pensar agora. Nesse exato segundo, eu comecei a pensar nisso. Aí ele disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, acho que faltava 20 ou 20 e poucos dias para o parto. O parto estava marcado para o dia 5 de dezembro. Ele falou, semana que vem a gente faz outro ultrassom. Como eu disse para vocês, no finalzinho é quando o bebê mais cresce, mais engorda, mais cresce. Semana que vem a gente vai fazer o outro ultrassom, vai tirar essa diferença e a gente vai ficar tranquilo. Tá bom? Tá bom. Passou uma semana, fomos fazer o ultrassom e não aconteceu nada. Absolutamente nada. A Ana não cresceu nada. Em uma semana ela não cresceu nada. Na semana que mais cresce, ela não cresceu. Aí o medo virou desespero. Nós voltamos para o médico no mesmo dia, ele falou, vocês vão fazer o exame e imediatamente vocês trazem o exame para mim. Nós fomos para o médico e ele falou, olha, ela não engordou, as medições também não mudaram, então o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, não tem o que a gente fazer com a nenê dentro da barriga, não tem o que a gente fazer. Se for fazer alguma coisa, vai ser depois que tirar. E nesse final de gravidez, a única coisa que nos interessa nela dentro da barriga é crescer e ganhar peso, e ela não está ganhando.
não está crescendo e não está ganhando peso. Vamos antecipar o parto? Nós vamos. Tanto é que ela nasceu dia 26 de novembro e não dia 5 de dezembro. Antecipamos o parto e a Ana nasceu então no dia 26 de novembro. Aí eu falei para Deus, né? Não foi essa hora que eu falei não, foi depois. Ela nasceu dia 26 de novembro, eu acompanhei o parto, eu estava na sala de parto. E quando o médico tirou a Ana da Glau, a Gláucia imediatamente falou assim: doutor, e a cabeça dela? Acontece que o único que sabia era o obstetra. A todo o restante da equipe não sabia. Então toda a equipe ficou tipo assim: hã? O que está acontecendo? A pediatra pegou a Ana e levou para uma salinha e não me chamou para ir junto. Aí eu entrei em desespero, porque a psicóloga tinha me orientado que era para eu ir junto com a pediatra, mas não deixaram eu acompanhar. Eu falei: meu Deus, nunca orei tanto na vida. Ela voltou e falou: pai, pode vir. Quando eu entrei na salinha, a pediatra olhou para mim e falou assim: pai, me explica o que foi que aconteceu ali na sala de parto. Eu falei: quem tem que me dar a explicação aqui é você. Era para eu ter vindo junto com você, não estou entendendo. Ela falou: não, que conversa era aquela da cabecinha dela? Aí eu expliquei toda a história para ela, dos ultrassons e tudo. Aí a pediatra fez assim: ufa. Eu falei: o que foi? Ela falou: tua filha é perfeita. Ela é perfeita. Está tudo certinho. Está tudo certo. Tudo certo. Ela só é pequenininha. É uma princesinha. Mas ela está perfeita. Perfeita. Aí sim eu falei para Deus. Falei: Deus, não, né? Não dava para ter uma vindo de boa. Tranquila. Irmãos, quando eu pensei em toda aquela situação da depressão, e me libertando, me curando da depressão, e vindo para a vida pastoral, eu pensando igual eu brinquei com vocês, agora é só glória, é só glória, é só glória. A gente começa a ver que quando a gente entra num barco com Deus, a gente entra, a gente navega, a gente atraca, a gente caminha, a gente entra de novo, a gente navega de novo, a gente atraca, a gente caminha. Ô pastor, mas como é que aguenta tudo isso? Como é que aguenta? Eu vou dizer para vocês como é que aguenta. Fogo, martelada. Fogo, martelada. Nós somos moldados. Nós somos moldados. Nós somos moldados porque nós somos preparados para situações maiores, que não necessariamente vão ser de glória, pode ser de dificuldade. Podem ser de dificuldade. A nossa geração de pastores nunca tinha pastoreado numa pandemia. A gente teve que aprender. Percebe? Eu fico pensando, gente, se fosse o Snard antes, eu tinha sido igual aqueles carinha ali que perguntaram para Jesus e desistiram. Não tinha entrado no barco não. Nós somos preparados porque o Senhor tem uma missão tão grande e preciosa que ao mesmo tempo não é fácil e precisa de pessoas que de fato encarem tudo isso. Que de fato encarem tudo isso e continuem. Vem um filho depois de uma dificuldade, vem outro filho depois de uma dificuldade, vem o terceiro filho depois de uma dificuldade. Mas calma, pastor, tem uma igreja para você pastorear em pandemia. Enquanto isso, você perde sua mãe, você perde seu pai.
e continua. Porque a missão continua. E não é porque você abraçou e agora você é obrigado a terminar, não. É porque você abraçou e você continua acreditando. Você abraçou e você continua acreditando. Porque por mais que às vezes, como eu falei para vocês, não para de falar, né? Por mais que às vezes, como eu disse para vocês, aconteçam coisas na nossa vida e a gente começa a se perguntar: Jesus, será que você está dormindo? Voltando para aquele ponto de Jesus dormindo no barco. Gente, não parece meio esquisito Jesus está dormindo? Não parece? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe por que Jesus estava dormindo? Sabe por quê? A resposta vem depois, quando ele fala. Ele diz assim: por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês são tão medrosos? Homens de pequena fé. Sabe por que eu estava dormindo? Porque nada ia acontecer com vocês. Eu estou no barco. Eu estou no barco. Nada ia acontecer com vocês. Sabe, irmão, às vezes pode parecer que Jesus está dormindo em meio a toda a tempestade que você está passando, em meio a todo o barco revolto. Isso não significa que ele saiu do barco. A pergunta que nós temos que fazer é: nós estamos no barco? Ou será que nós vamos fazer como aqueles que fizeram e não entraram no barco? Ou será que nós vamos esperar a primeira atracada do barco e vamos falar: quer saber, depois dessa eu estou fora? Vocês que continuem. Para mim essa tempestade já deu. Ou, né, chegou lá, viu passou pela tempestade, beleza, pela tempestade eu passei. Opa, tempestade endemoniado? Tempestade endemoniado, cidade enfurecida, chega. E Jesus sobe no barco de novo, né? No capítulo 9, Jesus sobe no barco de novo. Falou: Jesus, eu vou subir, mas é só para voltar. E para mim já deu. Jesus não vai forçar ninguém a estar no barco, irmãos. Mas pode acreditar em mim. Só vai ver as coisas, só vai participar dos milagres aquele que estiver junto com Ele. Aquele que perseverar. E eu quero falar para você, essa igreja aqui, ela entrou numa tempestade. Passou por umas tempestades. Navegou, atracou, não foi? 26 anos comemoramos antes de ontem, como igreja. Mas história tem bem mais. E nessa história, altas navegadas, não foi? Esse barco aqui pode ter balançado, pode ter entrado em tempestade, saído de tempestade, pode ter passado por situações por fogo, marteladas, mas Jesus não saiu dele. Jesus não deixou esse barco, e nem você, e nem você. Quer ver tempestades serem acalmadas por Deus? Tem que estar no barco. Quer ver pessoas sendo libertas? Tem que estar no barco. Quer ver pessoas sendo curadas? Tem que estar no barco. Quer ver pessoas sendo salvas? Tem que estar no barco. Amém?
Amém. Muitas pessoas querem receber as promessas de Deus, mas não querem assumir os compromissos que vão tornar essas promessas possíveis nas suas vidas. Muitas pessoas querem receber, mas não querem assumir o compromisso. E é só assumindo o compromisso que as promessas se tornam realizadas nas nossas vidas. Amém? Amém. Nós passamos um pouquinho do tempo, mas é nosso último culto de aniversário, né? Louvor, vem aqui, por favor. Irmãos, enquanto o louvor se posiciona, capítulo 9, como eu disse, entrando no barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Amém? Amém? Amém. Fechando com esse texto, eu queria só reforçar o último versículo. Você viu, né? Ele foi para outro lugar, porque tinha mais coisa para acontecer. Um milagre, um paralítico para ser curado. Para ser curado. Agora, o último versículo é como eu quero fechar. Vendo isso, as multidões possuídas de temor deram glória a Deus. Deram glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. A gente pode passar por muitas coisas. A gente pode passar por muitas dificuldades, por muitas provações. Vamos vencer. Mas nós não vamos vencer porque nós somos bons. Nós vamos vencer porque nós estamos no barco da pessoa certa. E todo esforço e tudo que nós passamos não é para gloriar a nós mesmos, não é para nós sermos grandes. É para glorificar a Deus. Porque a glória é para Ele. A glória é para Ele. Aqueles discípulos podiam dizer assim: eu passei pela tempestade, eu estava naquela tempestade, a tempestade se acalmou, e eu cheguei do outro lado. Mas ele só chegou do outro lado, porque quem estava no barco com ele, era Jesus. Irmãos, não passei por tudo que eu passei porque eu sou bom, não. Passei por tudo que eu passei porque Deus sempre esteve comigo. Senão eu tinha desistido. Senão eu tinha desistido. A glória não é de quem entra no barco. A glória não é de quem viaja no barco. A glória é de quem faz o barco sair e chegar do outro lado. A glória é de Deus. A glória de Deus. Eu quero te convidar a entrar no barco. Você quer entrar no barco? Amém? Então vem aqui comigo. Vem aqui na